qual é o valor do automóvel que consegues de facto financiar. Até que valor de carro é que consegues suportar as prestações do financiamento. O vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Espero que gostes e vamos ao vídeo. O entusiasmo de conduzir um carro novo saídinho do stand é uma sensação de que todos gostamos. Mas atrás desse sonho está a realidade de comprar de facto esse carro. E será que devemos pagar a pronto? Será que devemos financiar? E como é que sabemos qual é o valor que podemos pagar, seja de uma vez, seja mensalmente, para comprar um carro? Neste vídeo vamos falar de algumas regras para compra e financiamento automóvel que podem ajudar-te a saber quanto é que deves gastar quando estás a pensar em comprar um carro. Regra número 1, a regra dos 35%. Esta primeira regra é considerada a regra de ouro e basicamente defende que não devemos gastar mais de 35% do nosso ordenado anual bruto na compra de um carro. Quer estejamos a comprar, financiar ou fazer um leasing, não devemos ultrapassar essa marca e o carro que nós comprarmos não deve exceder os 35% do nosso ordenado anual bruto. Por exemplo, se recebemos cerca de 10.000 euros brutos por ano, não devemos gastar mais de 3.500 euros num carro, seja pagar a pronto, seja financiar, seja fazer um leasing, o que for. Segundo o website MoneyUnder30.com, existem 3 tiers para que tu saibas quanto é que deves gastar. Os 35% serão a regra base, mas há alguns tiers abaixo dessa mesma regra que podem fazer sentido para ti. O tier número 1, ou nível número 1, precisa apenas de um carro para ir do ponto A ao ponto B. Para este nível, este website, que eu vou deixar o link na descrição, defende que o nosso limite de gasto serão os 15% e não 35%, porque visto que apenas precisas de um carro para ir de A para B, não vais precisar de muitos luxos e por isso consegues gastar menos e não tens necessidade de gastar os 25% ou 35%. No nível 2 ou no tier 2, é uma pessoa que quer um carro, mas quer ter alguns confortos adicionais. Talvez um bom sistema de som, bancos aquecidos, ar-condicionado automático, etc. Para as pessoas que se encontram neste nível e preferem ter alguns confortos extra, o limite de gasto serão os 25% e não os 15%, porque, visto que querem ter um pouco mais de luxo e um pouco mais de conforto, têm de também gastar um pouco mais. E neste caso o limite seria então os 25%. Para o terceiro nível, o limite de gasto já são os 35%, e este nível é para pessoas que adoram carros e gostava que o seu carro fosse o mais luxuoso e o mais divertido possível dentro de um orçamento, dentro do seu orçamento. E neste caso, o limite de gasto já seriam então os 35%, para que consigas ter aquilo que gostas e estar na mesma dentro de um orçamento. Por exemplo, para uma pessoa que ganha 1.500 euros brutos por mês, que equivale a 18.000 euros brutos por ano, deve gastar um máximo de 2.700 euros se encontrar no nível 1, deve gastar no máximo 4.500 euros caso se encontre no nível 2 ou no tier 2 e deve gastar um máximo de 6.300 euros caso se encontre no tier 3. Passando agora à regra número 2, a regra dos 20/10. Esta também é uma regra muito conhecida e basicamente defende que para comprarmos um carro, neste caso para financiarmos um carro, devemos de conseguir dar de entrada 20% do valor do carro, não podemos exceder os 4 anos de financiamento e a prestação mensal do carro não pode exceder os 10% do nosso ordenado mensal bruto. Vamos a um exemplo, uma pessoa que ganha 1.500 euros brutos por mês e quer comprar um carro, tem primeiro de ter em consideração que não deve gastar mais de 150 euros por mês na prestação desse mesmo carro. E que neste caso apenas pode financiar o carro a 4 anos. Se formos fazer uma simulação, vamos ver que não podemos financiar mais de 6.000 euros durante os 4 anos, que vai resultar numa mensalidade de 149 euros e 3 cêntimos. E neste caso, como os 6.000 euros representam 80% do valor do carro, porque nós vamos colocar os outros 20%, vamos conseguir financiar um carro com o valor até 7.500 euros, sendo que são 6.000 euros financiados e 1.500 euros da nossa parte, os tais 20%. Nesse caso, vamos então financiar um carro de 7.500 euros durante 4 anos, vamos dar 1.500 euros de entrada e vamos ter uma mensalidade a rondar os 149 euros, isto segundo algumas simulações que fiz na internet. A terceira e última regra, o método de Dave Ramsey. Para quem não conhece, Dave Ramsey é uma das pessoas mais bem-sucedidas quando falamos do nicho de finanças pessoais, investimentos, etc. Escreveu 5 livros que foram best-sellers do New York Times, é dono de um dos maiores talk shows independentes dos Estados Unidos e tem mais de 600 milhões de dólares em imobiliário, tudo
pago. Por isso, quando falamos de finanças, investimentos, poupança de dinheiro, etc., é definitivamente uma pessoa que devemos ouvir. E segundo Dave Ramsey, num cenário ideal, o valor de carro que nós podemos comprar é o valor que nós podemos pagar a pronto, de uma só vez. Sim, sem créditos, sem mensalidades, sem nada. A ideia é que compremos esse carro a pronto, de uma só vez, e que o conduzamos até que ele deixe de trabalhar. Na sua perspectiva, a mensalidade que nós vamos ter de pagar devido a um financiamento de um carro vai desviar completamente as nossas prioridades e os nossos recursos para oportunidades que possam surgir no curto prazo. Já para não falar no péssimo investimento que muitos dos carros são. Dave Ramsey é também defensor de que não devemos ter mais de 50% do nosso ordenado anual bruto em carros. Ou seja, se recebêssemos cerca de 18 mil euros brutos por ano, o exemplo que eu dei anteriormente, não devemos ter carros que excedam os 9 mil euros. Tal como podem ver neste tweet que ele publicou, vão ter o link na descrição. E bem, aqui estão então 3 regras que podem ajudar-te a definir o valor de carro que deves comprar. Como é natural, não vais conseguir implementar as 3 regras ao mesmo tempo, mas podes seguir uma das regras, a regra que mais se adequa ao teu perfil, para que consigas comprar um carro e estar minimamente dentro do teu orçamento. É importante ter em consideração que cada uma destas regras se vai aplicar de forma diferente a cada um de vocês, porque cada um de vocês vai ter um ordenado diferente, despesas diferentes, prioridades diferentes, então vocês devem pegar nestas regras e moldá-las àquilo que é a vossa realidade. Este é o vídeo de hoje. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto e se não estás inscrito, não te esqueças também de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que colocamos um vídeo novo. Vais ter na descrição as minhas redes sociais todas, o meu Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, etc, etc, juntamente com o link para o tweet que eu te mostrei agora mesmo, ok? Este é o vídeo de hoje. Mais uma vez, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.